E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, mas vamos iniciar mais uma videoaula conceitual com o conteúdo de quadriláteros. Roda a vinheta. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was, did the heartbreak. Então pessoal, vamos iniciar aí mais uma aula conceitual com conteúdo, como eu falei, de quadriláteros. Eu elaborei esse mapinha mental aí para ficar mais fácil o entendimento do conteúdo, levando em consideração a nossa quarentena. Então, assim acho que fica mais dinâmico a absorção e mais significativo o conteúdo. Então, pessoal, o que vem a ser um quadrilátero? Um quadrilátero é um polígono que possui 4 lados, certo? Então, quem são os elementos desse quadrilátero? Os elementos do quadrilátero são as diagonais, os ângulos internos, ângulos externos, vértices, certo? Então tudo isso a gente vai ver detalhadamente. Mas inicialmente a gente tem as diagonais e os ângulos internos. As diagonais são duas, sempre. Então como é que é formada essas diagonais? São segmentos que partem de um vértice a outro, sendo que esse outro vértice sempre vai ser o oposto, sempre vai ser vértices opostos. Então, ó, esse vértice aqui, certo? Esse vértice, eu passando um segmento ao vértice oposto a ele, ele me dá uma diagonal. Se eu pegar esse ponto, esse vértice, e passar um segmento ao vértice oposto a ele, eu tenho outra diagonal, certo? Então, sempre as diagonais são segmentos formados, né, entre dois vértices opostos. Então, professor, mas pode ser dois vértices consecutivos? Não, porque ó, se eu pegar um segmento desse vértice a esse vértice consecutivo, ele não vai me dar mais uma diagonal, ele vai me dar um lado, certo? Então tenham cuidado em relação a isso, porque quando eu passo um segmento entre dois vértices consecutivos, né, ele vai me dar um lado, não a diagonal. Para ser uma diagonal, são vértices opostos. Então, ó, como eu falei, sempre duas diagonais. E os ângulos internos? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, de qualquer quadrilátero, vai ser 360 graus, certo? Depois a gente vai ver como é que isso se dá. Então, 360 graus, isso que eu fiz aqui a voltinha, né? Uma volta completa. Então, esses quadriláteros, eles possuem alguns tipos de quadriláteros que a gente chama que são os quadriláteros notáveis. Quem são esses quadriláteros? O trapézio, certo? Que esse trapézio, ele pode ter 3 tipos, que é o isósceles, o retângulo e o escaleno. O isósceles, lados não paralelos iguais. Então a gente tem no trapézio 2 lados que não são paralelos, que são esses aqui, ó, da lateral, certo? Então, se vocês observarem, essa base menor é paralelo a essa base maior, com 3 tracinhos. Então, essa base menor é paralela a essa base maior. Esses 2 lados são paralelos. Já esses lados aqui, ó, da lateral, eles não são paralelos. Então, o triângulo isósceles, o trapézio isósceles, ele é formado por lados não paralelos iguais, certo? Aqui, esses lados não paralelos serão iguais. Então, quando eu tenho um quadrilátero, que ele possui 2 lados não paralelos, né? Um trapézio, um quadrilátero trapézio, quando eu tenho 2 lados não paralelos iguais, então a gente diz que esse trapézio é isósceles. E quando ele é retângulo? Quando possui 2 ângulos retos, de 90 graus. E quando ele é escaleno? Quando possui todos os lados diferentes. Então, ó, resumindo, trapézio isósceles possui os 2 lados não paralelos iguais. Trapézio retângulo, quando possui 2 ângulos de 90 graus. Tá aqui. E escaleno, quando possui todos os lados diferentes. E agora vamos para os quadriláteros paralelogramos. Paralelogramos porque possui 2 pares de lados, né, paralelos. Então a gente pode classificar, né, os tipos retângulos, losangos e quadriláteros. Então, que são os retângulos? Possui 4 ângulos
de 90 graus, 4 ângulos retos, certo? E o losango, todos os lados são iguais. O losango, todos os lados são iguais. Mas ele difere do retângulo porque os ângulos de um losango eles não são retos, certo? Então o losango ele é assim, ó. A gente vai pensar um losango como um papagaio, mas é um quadrilátero porque possui 4 lados. Então, ó, esses ângulos que formam o losango, ele não possui ângulos retos, certo? No caso, o retângulo ele possui 4 ângulos retos, por isso que a gente diz que é retângulo. Já o losango não, ele só possui os lados iguais. Os ângulos são agudos, certo? E o quadrado? O quadrado, todos os lados e ângulos iguais. Então o quadrado, além de possuir 4 ângulos de 90 graus, como o retângulo aqui, ó, ele possui todos os lados iguais. O que diferencia o quadrado do retângulo? São os lados, porque ambos possuem ângulos iguais, 90 graus, sendo que o quadrado possui todos os lados iguais e o retângulo não. O retângulo ele possui, ó, 2 pares paralelos iguais. Tá vendo que esse lado paralelo a esse, ó, tem 2 tracinhos, esse aqui tem 2, são iguais. E esse aqui, ó, é paralelo a esse, também são iguais. Então, o paralelogramo, o quadrilátero, o paralelogramo, retângulo, ele possui 2 pares de lados paralelos iguais. Já o quadrado não, todos os lados são iguais, certo? Esse é paralelo a esse, são iguais. Esse paralelo a esse, também são iguais. Mas quando você observa, todos os lados são iguais. Que diferencia do retângulo. Por isso que a gente diz assim, ó, todo quadrado é retângulo. É paralelogramo e retângulo. Mas nem todo retângulo é quadrado. Então, todo quadrado é retângulo. É um paralelogramo retângulo. Mas nem todos retângulos são quadrados. Porque, ó, você observa aqui, ó, isso aqui é um retângulo, mas não é quadrado. Por quê? Porque não possui os lados iguais. Por isso que a gente diz, todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado, certo? Então tenham cuidado nisso. Só observe em relação aos lados. Se os lados forem todos iguais, é um quadrado. Se não, retângulo, certo? E se não for um retângulo, é um losango. E se não for losango, é trapézio. Esses aí são os quadriláteros notáveis, que são os mais usáveis aí na área da geometria plana, certo? Então, ó, fica aqui a definição, uma introdução aí dos quadriláteros, certo? E agora a gente vai definir para vocês, eu vou definir para vocês a questão dos elementos de um quadrilátero, em relação à soma dos ângulos, internos e externos, os ângulos adjacentes, certo? Tudo isso a gente vai ver agora na aula e já vai fazer alguns exemplos para vocês praticarem aí na apostila de vocês. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos dar início aí aos elementos, né, do quadrilátero. A gente viu no mapinha mental a questão dos elementos, da diagonal, da soma dos ângulos internos de um quadrilátero, os quadriláteros notáveis, certo? Então, agora a gente vai para usar essas definições nos cálculos propriamente dito. Mas antes da gente utilizar, né, essas definições no cálculo, a gente tem que entender como é que funciona, como é que se dá esses elementos dentro de um quadrilátero para a gente poder utilizar isso dentro de uma resolução de uma questão do enunciado, atendendo essa definição de um quadrilátero, certo? Então, ó, pessoal, os elementos de um quadrilátero, eles são, na verdade são vários, né? Mas não são vários, mas são tranquilos de vocês memorizarem. Então, ó, a gente tem os lados, certo? São 4, como já defini no mapinha. E esses lados, a soma desses lados, a gente já sabe, né, do quadrilátero, é o perímetro. Quando a gente soma todos os lados, as medidas de todos os lados, a gente tem o perímetro, certo? Então, os ângulos, essas letrinhas gregas aqui, ó, vou até botar aqui, ó, alfa, epsilon, aqui eu tenho θ, que é uma bolinha com traço, beta, eu tenho lambda,
Eu tenho gama, que parece um Y, meio tronchinho ao contrário. Eu tenho essa que parece uma letrinha U, mas é com a perninha mais esticada, a gente chama mu. Isso aqui é o delta, que parece um G, né? Então isso aqui é o delta minúsculo, porque o delta maiúsculo, vocês depois futuramente vão ver que a gente vai usar muito na fórmula de equação de segundo grau. É o delta maiúsculo, ele parece um triângulo, certo? Pronto, essas são as letras gregas que a gente vai utilizar aqui. Vocês vão ver muito disso na parte de geometria, de trigonometria. Pronto, essas são as letrinhas, só para vocês entenderem como a gente fala cada um. É bom vocês se habituarem a isso. Então, pessoal, cada letrinha grega dessa representa um ângulo. Toda vez que a gente for trabalhar com medidas de ângulo, a gente sempre, na matemática, representa com letras gregas, certo? Cada pontinho desse aqui, ó, A, B, C e D, né, que aqui é um D, é um vértice, certo? Cada pontinho desse é um vértice. Então, quando eu traço um segmento de um vértice a outro vértice oposto a esse, que a gente deu de partida, toda vez que eu traço um segmento, né, de um vértice de partida a outro vértice oposto a ele, a gente forma o quê? Uma diagonal. Então, cada quadrilátero, ele possui duas diagonais, sempre. Então, se vocês observarem, a gente tem a diagonal, os segmentos, os ângulos internos, que a gente representa por A e um izinho aqui, um expoente embaixo, que a gente chama AI, e o ângulo externo, que é AE, que é esse de fora. Então, pessoal, esses são os elementos, né, básicos de um quadrilátero, certo? Eu tenho os ângulos opostos, ó. Esses ângulos são opostos sempre, ó. Tá vendo? Oposto. Quando eu tenho dois ângulos no mesmo segmento, né, do mesmo lado, a gente diz que eles são consecutivos. Então, esse ângulo aqui, alfa, é consecutivo com delta, que é consecutivo com gama, que é consecutivo com esse aqui, né? No caso, gama, que é consecutivo com beta, e beta, que é consecutivo com alfa. Já alfa é oposto a gama. Já delta é oposto a beta. Mas se eu disser delta e gama, eles são o quê? Consecutivos, certo? Eles são, ó, formados pelo mesmo segmento. E esse ponto aqui D, ele é oposto a esse ponto B. Já esse ponto D, em relação a esse ponto C, ele representa o lado do quadrilátero, não é uma diagonal. Já esse vértice D, que é oposto a esse vértice B, se eu traçar aqui um segmento, vai ser uma diagonal, porque a diagonal é formada por vértices opostos. E vértices consecutivas me formam um lado, certo? Então, isso é a base do estudo do quadrilátero. Agora vamos para a parte de cálculo, onde a gente vai usar os cálculos. Na verdade, no cálculo das medidas dos ângulos, né? Então, ó, ângulos internos e externos. Quando eu tenho um ângulo interno adjacente é que está no mesmo vértice aqui, ó. Quando eles estão adjacentes ao mesmo vértice, certo? A soma entre eles, tanto interno como externo, a soma entre eles vai ser sempre igual a 180. Então, se eu pegar aqui, ó, continuar esse segmento, eu vou pegar esse ângulo aqui, eu vou chamar de alfa, e esse ângulo aqui de beta. Então, quando eu pego alfa mais beta é igual a 180 graus. Se vocês observarem aqui, quando eu passo esse segmento e junto esses dois ângulos, ó, tá vendo, ó? Juntando esses dois ângulos, o que é que ele me dá? Um ângulo raso. E o que é um ângulo raso? É um ângulo que é igual a 180 graus. O que é um ângulo reto? É um ângulo que é igual a 90 graus, certo? E o que é um ângulo replementar? É um ângulo que é igual a 360 graus, certo? E quando eu tenho dois ângulos opostos pelos vértices, então vamos botar aqui, ó. Se eu passar continuar aqui, o segmento aqui, esse aqui. Ao fazer isso aqui, ó, eu formo outro ângulo aqui. Então, esse ângulo, ele é oposto a esse interno. Esse ângulo aqui, ó, que é oposto pelo vértice, tá vendo, ó?
esses dois ângulos são opostos pelos vértices. Isso eu acredito que vocês já saibam. E quando tem dois ângulos opostos pelos vértices, eles são congruentes, são iguais. Então, dentro da geometria, a gente não fala mais igual, a gente fala congruente. Então, quando vocês veem no enunciado, dois ângulos são congruentes entre si, eles são iguais. Então, dois ângulos opostos pelos vértices, que é o OPV, são congruentes, são iguais. Então, como é que eu identifico que dois ângulos são opostos? Se eu olhar o vértice, se eles forem opostos entre os vértices, são congruentes, são iguais. Então, vocês têm que ter muito cuidado em relação a isso e isso. Dois ângulos opostos pelos vértices são congruentes, são iguais. Já dois ângulos adjacentes que formam um ângulo raso, a soma entre eles tem que ser igual a 180. Agora, eu até coloquei aqui, ó, um ângulo interno mais um ângulo externo é igual a 180. Já a soma das medidas, deixa eu ajeitar aqui para não cair. Já a soma das medidas dos ângulos de um quadrilátero sempre vai ser igual a 360 graus. Quando eu pego esse ângulo alfa mais ômega mais delta mais mu, que essa letrinha é o mu, mais teta mais beta, quando eu somo tudo isso aqui, vai ser igual a 360. Então, como a gente viu no mapinha mental, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é quanto? Também 360. É o único polígono que a soma dos ângulos internos é igual à soma dos ângulos externos, certo? Mas qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é igual a 360. Só o quadrilátero, que a soma dos ângulos internos também é 360, certo? Já no triângulo, a gente vai ver aqui, que a gente vai precisar, e vocês sabem disso, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é quanto? 180 graus. A soma, certo? Eu não quero saber a classificação dele enquanto ao ângulo. Enquanto ao ângulo, ele pode ser obtusângulo, acutângulo ou retângulo, certo? Mas quando a gente soma todos eles, ele tem que somar quanto? 180 graus. Já do quadrilátero, 360 graus. Mas aí você me pergunta, sim, professor, e quanto é a soma dos ângulos externos de um triângulo? 360 graus. Então, qualquer polígono, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 360 graus. Já o quadrilátero, ele também tem como soma dos ângulos internos 360 graus e externo também, certo? Sendo que a gente vai trabalhar mais na questão dos internos. Então, ó, pessoal, a soma dos ângulos internos do triângulo, certo? Tem que ser igual a 180 graus. Se eu pego aqui, ó, esse quadrilátero, certo? Vamos botar aqui quadrilátero A, B, C, D. Quando eu pego esse quadrátero ABCD e passo uma diagonal, se vocês observar, ao passar essa diagonal aqui, ó, ele forma dois triângulos, certo? E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Então, eu vou ter alfa mais beta mais ômega igual a 180. Aí aqui eu vou ter teta mais delta mais mu igual a 180 também. Quando eu somo, eu somo 180 daqui mais 180 daqui, me dá quanto? 360 graus, certo? Então, vamos a um exemplo. Então, pessoal, vamos ver um exemplo bem dinâmico, né, para vocês entenderem como é que funciona nessas definições que a gente viu no mapeamento mental, os elementos de um quadrilátero, introduzindo isso aí nas continhas propriamente dita, certo? Então, vocês vão ver aí como é bem simples, é só questão de atenção. Inclusive, a gente vai usar definições de polinômios que a gente já viu no conteúdo anterior, certo? Então, ainda está aqui, né, a imagem dos quadriláteros com seus elementos. Então, pegando esse gancho aqui, o exemplo da apostila, caderno 2, capítulo 4. A página é a 79, segunda questão. Mas eu vou deixar escritinho aí no vídeo as atividades propostas para vocês fazerem na apostila, certo? Para ainda essa aula. Então, vejam só. Na segunda questão da página 72, ele pede as medidas de cada ângulo desse quadrilátero. Eu tenho um quadrilátero ABCD, certo? Eu quero saber quanto mede 2x mais 6 graus, 6x menos 13 graus, 3x mais 4 graus. Esse área já me deu 154 graus. Então, qual é a definição
para eu calcular a medida de cada ângulo desse aí. Eu sei que a soma dos ângulos internos mede quanto? 360 graus. A soma dos ângulos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Isso aí a gente viu no mapeamento mental, certo? Então, ó, eu já sei que a soma disso aqui tudinho tem que dar 360 graus. Aí eu vou pegar, ó, vou botar na ordem aqui de A, B, C, D. O A, quanto é que mede o ângulo A? 154 graus. Aí eu botei aqui, ó, de vermelhinho, o mais para vocês verem que a gente está somando. Então, a soma desses ângulos tem que ser igual a 360. Então, ó, 154 mais 2x mais 6 graus, que é B, mais 6x menos 13, que é C, mais 3x mais 4, que é D, que é igual a 360 graus. Então, a soma desse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar 360 graus. Então, ó, o que foi que eu fiz? Operei com monômios semelhantes, né? Polinômios semelhantes. Eu falo monômio porque monômio é que tem a mesma parte literal. Já polinômio, parte literal diferente. Então, a gente vai calcular os polinômios semelhantes. Então, vamos começar com a variável x. Nesse caso aqui, como é uma só variável e se trata de uma equação, a gente vai chamar incógnita. Então, aqui, ó, incógnita, eu já defini isso, um valor, variável, vários valores. Então, ó, eu tenho 2x mais 6x, 8x, mais 3x, 11x, certo? Eu vou pegar 154 mais 6 graus, porque aqui, ó, é 6x mais 6, 2x mais 6. Mas eu já calculei os x, agora vamos calcular as medidas em grau. 154 mais 6, 160. 160 menos 13 graus dá 147. 147 mais 4 dá 151. Tá aqui, ó, 151 graus. Feito isso, eu vou calcular agora fazendo o quê? Isolando a variável. Quando a gente tem a equação de primeiro grau, o que é que a gente tem que fazer? Encontrar ela. E para encontrar ela, eu preciso fazer o quê? Isolar. Então, para isolar ela, eu tenho que deixar ela só. E para deixar ela só, eu vou passar esse 151 graus para o segundo membro. Ele está somando, passa subtraindo, passa negativo. Então, passando 151 para o segundo membro, ele vai menos 151. 360 menos 151 vai dar 209. Esse 11 que está multiplicando, eu passo ele dividindo. Está multiplicando, passa com a operação oposta, dividindo. Está aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu quero isolar a variável, a incógnita x. E para isolar a incógnita x, eu tenho que deixar ela só. Então, eu tenho que passar esse 11 dividindo 209. Dividindo 209 por 11 dá 19 graus. Então, 209 graus dividido por 11 é igual a 19 graus. X é 19 graus. Aí a gente vai para o comando da questão. O que é que a questão quer? A medida de cada ângulo desse quadrilátero. Aí eu peguei aqui e substituí. No lugar de x eu botei 19 graus. 6 vezes 19 menos 13 graus dá 101. Aqui, ó, o B. 2 vezes 19, que é x, mais 6 dá 44 graus. A ele já me deu. Não tem variável aí. Quer dizer, não tem incógnita. 3x mais 4, quem é x? 19. 3 vezes 19 mais 4 dá 61. Se você somar 101, 61, 154 e 44, vai dar exatamente 360 graus. Então, aqui, ó, a gente descobriu a medida de cada ângulo, certo? Esse aqui ele já me deu. Então, eu tenho o ângulo, esse ângulo aqui, do vértice B, é 44 graus. Esse ângulo aqui, ó, do vértice C, é 101 graus. E o ângulo do vértice D, 61 graus. Certo, pessoal? Então fica aí a nossa aula conceitual. Espero que ela ajude vocês. Quem não conseguiu acompanhar a resolução, as definições, volta à videoaula e preste atenção de novo, porque está bem definido, bem explicadinho, passo a passo, como sempre, para que eu faço, como sempre eu faço, para que vocês consigam absorver o conteúdo da melhor maneira e de uma maneira mais significativa e vocês consigam desenvolver as atividades da apostila. Então, aqui embaixo, eu vou deixar as páginas das atividades da apostila para vocês
desenvolverem e na próxima aula a gente vai fazer a correção delas online. Beleza, pessoal? Um grande abraço e dá um gostei aí do meu vídeo para a gente ficar famosinho. Tchau!